Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e a concessionária de carros de luxo na avenida mais badalada da cidade brilhava como um espelho sob a luz do sol. As vitrines de vidro impecáveis refletiam os arranha-céus ao redor, e dentro do salão, os carros polidos reluziam como joias, cada um com um preço que poderia comprar uma casa em qualquer bairro popular do Brasil. Os vendedores, impecavelmente vestidos com ternos sob medida, caminhavam entre os veículos com o peito estufado, confiantes de que aquele seria mais um dia de fechar negócios milionários. O ar estava carregado de uma mistura de perfume caro, arrogância disfarçada de profissionalismo e a certeza de que ali, naquele templo de ostentação, só entravam os verdadeiros clientes, aqueles com carteiras recheadas e nomes que ecoavam nos círculos da elite. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquela manhã seria diferente, que um homem aparentemente comum estava prestes a virar aquele mundo brilhante de cabeça para baixo. As portas automáticas de vidro se abriram com um leve zumbido, deixando entrar um homem de passos tranquilos, quase como se estivesse passeando por um parque e não entrando em um dos lugares mais exclusivos da cidade. Ele vestia uma camiseta cinza desbotada, calça jeans com as bainhas gastas e um par de tênis velhos, mas limpos que pareciam ter corrido muitos quilômetros. Na cabeça, um boné de aba reta, puxado para baixo, escondia boa parte do rosto, deixando à mostra apenas um par de olhos profundos e um sorriso discreto, quase tímido. As mãos, enfiadas nos bolsos da calça, mexiam em algo, talvez uma chave, talvez nada. Ele não parecia apressado nem impressionado com o brilho dos carros ou com a imponência do lugar. Era apenas um homem, aparentemente comum, que poderia ser confundido com um motorista de aplicativo ou um trabalhador vindo de um bairro da periferia. Mas aquele homem não era qualquer um. Aquele homem era Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, o lateral direito que ergueu a taça do Mundial de 2002, o ídolo que fez milhões de brasileiros vibrarem com suas jogadas e seu carisma. Só que ali, naquela concessionária, ninguém o reconheceu. E pior, ninguém quis reconhecer. Ló, olha só esse tiozinho, sussurrou um vendedor jovem, com gel no cabelo e um crachá brilhante preso ao paletó. Ele cutucou o colega ao lado, que folhava uma revista de carros de luxo. Aposto que entrou aqui por engano. Deve estar procurando a oficina de concertos ali na esquina. O outro vendedor, um homem mais velho com um sorriso cínico, nem levantou os olhos da revista. Deixa ele, Tiago. Esses caras entram, olham, tiram foto e vão embora. Perda de tempo. Foca no casal que tá chegando ali de BMW. Esse sim é cliente de verdade. Cafu, alheio aos cochichos, parou diante de um sedã preto reluzente, com linhas aerodinâmicas e um motor que prometia potência bruta. Ele inclinou a cabeça, observando os detalhes da pintura, as curvas do design, o acabamento cromado que refletia a luz como um espelho. Seus dedos tocaram levemente a maçaneta, com o cuidado de quem respeita algo valioso, mas sem a reverência cega de quem se deixa intimidar pelo preço. Ele parecia estar em um museu, apreciando uma obra de arte, e não em uma concessionária onde cada carro custava mais do que a casa de muitas famílias brasileiras. Depois de alguns instantes, ele se virou para o vendedor mais próximo, o tal Tiago, que agora fingia estar ocupado digitando algo no tablet. Com licença, amigo, disse Cafu, com uma voz grave e serena, tão educada que parecia deslocada naquele ambiente. Esse modelo tem versão em azul escuro? Tiago ergueu os olhos, e seu olhar percorreu Cafu de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto em liquidação. Ele não escondeu o desdém, deixando escapar um meio sorriso que dizia tudo sem precisar de palavras. Olha, esse carro começa em 2 milhões de reais, seu senhor, respondeu, arrastando a palavra senhor com um tom que misturava sarcasmo e impaciência. Talvez o senhor queira ver algo mais acessível. Lá no fundo temos uns modelos mais em conta. O tom era claro. Você não pertence aqui. Mas Cafu não se abalou. Ele sorriu, um sorriso tão genuíno que parecia desarmar qualquer hostilidade, e balançou a cabeça. Obrigado pela sugestão, mas eu gosto desse. Tem algum catálogo que eu possa dar uma olhada? Tiago suspirou, como se a simples ideia de ajudar aquele homem fosse um insulto à sua posição. Ele olhou para o lado, esperando que algum colega assumisse a tarefa, mas ninguém se mexeu. Tá bom, espera aí, murmurou, virando as costas e caminhando em direção ao escritório. Mas ele não voltou. Deixou Cafu ali, de pé, com as mãos nos bolsos, olhando para o sedã como se o tempo não fosse uma preocupação. O silêncio ao redor dele foi preenchido pelos risos abafados de outros vendedores,
que agora formavam um pequeno grupo a poucos metros dali, apontando discretamente e trocando comentários maldosos. Olha o cara, sério, acha que vai levar um desses para casa, disse um deles, um homem de meia idade com um relógio chamativo no pulso. Deve estar sonhando que ganhou na loteria. Sonha fora, né? Aqui é lugar de cliente com grana de verdade, respondeu o outro rindo baixo, como se Cafu fosse incapaz de ouvir ou entender a ofensa. Enquanto isso, do outro lado do salão, um jovem funcionário observava a cena com uma mistura de desconforto e curiosidade. Lucas, de 22 anos, era o mais novo da equipe, contratado há apenas 3 meses como assistente de vendas. Ele ainda não tinha se acostumado com a cultura da concessionária, onde os clientes eram julgados pela roupa, pelo carro que dirigiam ou pelo tom de voz. Lucas cresceu na periferia de São Paulo, em uma comunidade onde a solidariedade era mais valiosa que qualquer bem material. Sua mãe, uma cozinheira que trabalhava em uma escola pública, sempre lhe dizia: trate todo mundo com respeito, porque você nunca sabe quem está na sua frente. E ali, vendo aquele homem ser ignorado e ridicularizado, Lucas sentiu um aperto no peito. Ele pegou um catálogo novinho da gaveta, respirou fundo e caminhou até Cafu. Bom dia, senhor, disse Lucas com um sorriso tímido, mas sincero. Aqui está o catálogo com todos os modelos. O senhor estava perguntando do sedã, né? Ele tem uma versão em azul marinho. É linda. Quer que eu mostre as especificações? Cafu ergueu os olhos do carro e, pela primeira vez, seu rosto se iluminou com um sorriso mais largo. Obrigado, rapaz, você é muito atencioso. Tô pensando em um SUV, na verdade. Algum modelo que você recomenda? Lucas, surpreso com a simpatia do homem, abriu o catálogo e começou a explicar, apontando para as fotos e descrevendo os detalhes com entusiasmo. Ele falou sobre o motor híbrido de um dos modelos, o sistema de navegação integrado, as opções de cores e até mencionou que o SUV tinha um porta-malas espaçoso, ideal para famílias. Cafu ouvia com atenção, fazendo perguntas inteligentes, como alguém que realmente entendia de carros e sabia o que queria. E esse sistema de tração é confiável em estrada de terra? Perguntou Cafu, com um brilho nos olhos que Lucas não soube interpretar. É sim, senhor. Esse modelo é bem versátil. Aguenta desde a cidade até uma viagem mais aventureira, respondeu Lucas, ganhando confiança. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquele homem era diferente. Não pela roupa ou pela aparência, mas pela calma, pela forma como ele escutava, como se cada palavra de Lucas importasse. Enquanto os dois conversavam, o grupo de vendedores do outro lado do salão continuava com seus comentários. Olha o Lucas, perdendo tempo com o tiozinho, disse Tiago, agora de volta, segurando uma xícara de café. Tá querendo mostrar serviço, mas esse aí não compra nem um retrovisor. Deixa o garoto, vai aprender na marra, respondeu o outro rindo. Aqui a gente sabe quem é cliente de verdade. Esse cara, no máximo, tá juntando moedinha para comprar um Fiat usado. Mas Lucas não ouviu os comentários. Ou se ouviu, escolheu ignorá-los. Ele estava concentrado em Cafu, que agora folhava o catálogo com interesse, apontando para um SUV verde escuro e fazendo anotações mentais. A interação entre os dois era tão natural que parecia deslocada naquele ambiente frio e calculista. Cafu perguntou sobre o consumo de combustível, sobre a garantia, sobre a possibilidade de personalizar o interior. Lucas respondia com paciência, feliz por finalmente ter a chance de fazer seu trabalho sem se sentir pressionado a filtrar clientes. A tranquilidade, porém, não durou muito. Um homem de terno azul marinho, com um relógio de pulso que brilhava mais que os carros, aproximou-se com passos firmes. Era o gerente da concessionária, Sr. Roberto, um homem de uns 45 anos que comandava o salão com a autoridade de quem sabe que seu cargo depende de números e aparências. Ele havia notado que Cafu, aquele intruso de roupas simples, ainda estava ali, ocupando espaço e distraindo um de seus funcionários. Roberto franziu a testa, cruzou os braços e parou ao lado de Cafu, com uma expressão que misturava impaciência e superioridade. Bom dia, senhor, disse ele, com um tom que soava mais como uma ordem do que uma saudação. Estamos esperando uma visita importante hoje, e essa área precisa ficar livre em breve. Posso ajudar com algo? Cafu ergueu os olhos do catálogo, ainda com aquele sorriso sereno que parecia imune a qualquer provocação. Bom dia, respondeu calmamente. Estou só olhando os carros, não quero atrapalhar, mas se possível gostaria de falar com o diretor da concessionária. Roberto piscou, surpreso, e então soltou uma risada curta, quase desdenhosa. O diretor? Ele é um homem muito ocupado, senhor. Talvez eu possa resolver o que o senhor precisa.
Está interessado em algum modelo mais acessível, quem sabe? O recado era claro. Saia daqui. Mas Cafu não se deixou intimidar. Ele fechou o catálogo com cuidado, colocou-o sobre uma mesa de vidro ao lado e olhou diretamente nos olhos de Roberto. Agradeço a oferta, mas prefiro falar com o diretor. Pode avisar que estou aqui? O gerente hesitou, claramente irritado. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por alguém que, aos seus olhos, não tinha nada a oferecer. Os outros vendedores, que agora observavam a cena de longe, começaram a rir baixo, trocando olhares como se assistissem a um show. Esse cara tá louco, murmurou Tiago, balançando a cabeça. Acha que é quem para exigir falar com o chefe? Deve estar querendo tirar onda, respondeu o outro rindo. Daqui a pouco pede um test drive no conversível. Lucas, que ainda estava ao lado de Cafu, sentiu um nó no estômago. Ele não entendia por que o gerente estava sendo tão rude, nem por que seus colegas achavam graça em humilhar um cliente. Mas ele era apenas um funcionário júnior, sem autoridade para intervir. Tudo o que podia fazer era torcer para que a situação não piorasse. Roberto, percebendo que Cafu não cederia, decidiu jogar a última carta. Olha, senhor, vou ser honesto, disse ele, com um tom que tentava soar amigável, mas transborda condescendência. Essa é uma concessionária de alto padrão. Às vezes, outras lojas têm opções mais adequadas para certos orçamentos. Posso indicar uma bem perto daqui. Cafu inclinou a cabeça, como se estivesse considerando as palavras do gerente. Então, com a mesma calma de antes, respondeu. Obrigado pelo conselho, mas acho que aqui tenho o que estou procurando. Só preciso de um minuto com o diretor. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Roberto sentiu algo estranho na voz daquele homem, uma confiança que não combinava com sua aparência. Mas ele não teve tempo de processar. Antes que pudesse responder, uma mulher elegante, vestida com um tailleur impecável, entrou no salão, acompanhada por um homem de terno caro. Eram clientes VIP, e Roberto imediatamente mudou de foco. Com licença, disse ele, virando as costas para Cafu sem se despedir. Tiago, atenda esses dois. E você? Ele olhou para Lucas. Para de perder tempo e volta para o seu posto. Lucas baixou a cabeça envergonhado, mas Cafu colocou a mão em seu ombro num gesto quase paternal. Não se preocupa, rapaz. Você tá fazendo um bom trabalho. Me deixa aqui com o catálogo, tá bom? Lucas assentiu, hesitante, e voltou para a recepção, mas seus olhos não desgrudavam de Cafu. Havia algo naquele homem, uma dignidade, uma força quieta, que o fazia sentir que aquela história estava longe de acabar. Enquanto isso, os vendedores continuavam suas piadas. O cara ainda tá aí, acredita? Disse Tiago, agora sentado em uma cadeira giratória, balançando um chaveiro. Daqui a pouco vai pedir um financiamento de 200 anos. Ou vai querer pagar com milho, brincou outro, e as risadas ecoaram pelo salão. Cafu, porém, parecia alheio a tudo isso. Ele abriu o catálogo novamente, sentou-se em um dos sofás de couro da área de espera e começou a folhear as páginas com uma concentração quase meditativa. Ele lia cada detalhe, fazia pequenas anotações em um bloquinho que tirou do bolso e às vezes balançava a cabeça, como se estivesse tomando uma decisão importante. Para qualquer um que o observasse com atenção, ficava claro que ele não estava ali para sonhar, como os vendedores diziam. Ele sabia exatamente o que queria. O tempo passou e a presença de Cafu começou a incomodar ainda mais. Roberto, que agora atendia os clientes VIP, lançava olhares irritados em sua direção. Ele não entendia por que aquele homem insistia em ficar. Por que não saía logo, como todos os outros curiosos que apareciam de vez em quando. Finalmente, incapaz de suportar a situação, ele chamou um segurança discretamente. Acompanhe aquele senhor ali, murmurou. Se ele não for cliente, peça para ele se retirar. Com jeitinho, claro. O segurança, um homem alto e corpulento, aproximou-se de Cafu com uma expressão neutra. Senhor, posso ajudar em algo? Perguntou, com um tom que sugeria que a resposta esperada era não. Cafu ergueu os olhos do catálogo, ainda sorrindo. Obrigado, amigo, mas já pedi para falar com o diretor. Só estou esperando. O segurança hesitou, desarmado pela calma do homem. Ele olhou para Roberto, que fez um gesto impaciente, como quem diz, tira ele daí. Mas antes que a situação pudesse escalar, uma voz ecoou do fundo do salão. Roberto, o que está acontecendo aqui? Era o diretor da concessionária, Sr. Eduardo, um homem de uns 50 anos, com cabelo grisalho penteado para trás e uma aura de autoridade que fazia todos no salão se endireitarem. Ele descia as escadas do escritório no segundo andar, com o celular na mão e uma expressão de curiosidade. Roberto correu até ele,
tentando explicar a situação em voz baixa. Mas Eduardo o interrompeu. Você disse que um cliente quer falar comigo? Então por que não me chamou antes? Eduardo caminhou até Cafu, que agora estava de pé, com o catálogo na mão e o boné ainda na cabeça. Bom dia, senhor, disse o diretor estendendo a mão. Sou Eduardo, o diretor da concessionária. Em que posso ajudar? Cafu apertou a mão dele, com firmeza, mas sem arrogância. Então, lentamente, ele tirou o boné, revelando o rosto que qualquer brasileiro reconheceria em um piscar de olhos. Os olhos penetrantes, o sorriso caloroso, as feições marcadas por anos de luta e glória. Bom dia, Eduardo, disse Cafu com a mesma voz tranquila de antes. Eu vim comprar um carro, mas parece que não estou sendo muito bem recebido aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo arregalou os olhos, sua mão ainda segurando a de Cafu. Marcos, Cafu, balbuciou ele, incrédulo. O Cafu? Da seleção? Cafu apenas sorriu, sem confirmar nem negar. Mas não precisava. O reconhecimento se espalhou como um incêndio. Roberto ficou pálido, suas mãos tremendo. Tiago, que ainda segurava o chaveiro, deixou-o cair no chão. Os outros vendedores, que até então riam, agora estavam paralisados, com expressões que misturavam choque e vergonha. Lucas, do canto do salão, observava tudo, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que algo grande acabara de mudar. Eu só quero ver os carros, disse Cafu, quebrando o silêncio. E esse rapaz aqui, ele apontou para Lucas, tem me ajudado muito bem. Acho que ele pode continuar. Eduardo engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Claro, claro, senhor Cafu. Quer dizer, Marcos, por favor, sinta-se em casa. Qualquer coisa que precisar é só falar. Asquote. Mas o estrago já estava feito. A fachada de profissionalismo da concessionária havia desmoronado, e todos ali sabiam disso. Cafu, com sua calma inabalável, havia exposto, sem dizer uma palavra dura, o preconceito que corria nas veias daquele lugar. E a história, aquela que deixaria todos arrepiados, estava apenas começando. O ar na concessionária de São Paulo parecia mais pesado após a revelação da identidade de Cafu. O silêncio constrangedor que se formou quando o diretor, Eduardo, reconheceu o lendário capitão da seleção brasileira foi aos poucos substituído por um burburinho nervoso. Os vendedores, que minutos antes zombavam do homem de roupa simples, agora trocavam olhares de pânico, enquanto tentavam disfarçar o desconforto. Tiago, o vendedor que ignorara Cafu, derrubou o café que segurava, manchando a camisa impecável, e correu para o banheiro. Roberto, o gerente, permanecia ao lado de Eduardo com o rosto vermelho e a testa brilhando de suor, murmurando desculpas desconexas. Senhor Cafu, nós não sabíamos. É um mal-entendido, por favor, permita-nos corrigir isso. Mas Cafu, com a serenidade que o tornara um ícone dentro e fora dos gramados, apenas ergueu a mão, num gesto que pedia calma. Não se preocupe, disse ele com um leve sorriso. Vamos continuar olhando os carros. Esse rapaz aqui, ele apontou para Lucas, que observava tudo com uma mistura de confusão e admiração, tem me atendido muito bem. Quero que ele siga comigo. Lucas, ainda sem entender completamente quem era o homem à sua frente, sentiu um calor subir ao rosto. Ele era apenas um assistente de vendas, o mais novo da equipe, e nunca imaginara ser colocado no centro das atenções daquela forma. Claro, senhor, gaguejou segurando o catálogo com mãos trêmulas. O senhor estava interessado no SUV, né? Posso mostrar mais detalhes. Cafu assentiu, com um olhar que transmitia confiança. Isso, vamos lá. Quero saber tudo sobre esse modelo verde escuro. Enquanto os dois caminhavam em direção ao SUV exposto no canto do salão, o resto da concessionária parecia preso em um estado de paralisia. Os outros vendedores, que antes riam e faziam piadas, agora tentavam se ocupar com tarefas inúteis, arrumando papéis, limpando manchas invisíveis nos carros, qualquer coisa para evitar o olhar de Cafu. Eduardo, o diretor, ficou ao lado de Roberto, sussurrando ordens para que a situação fosse controlada. Traga um café, um suco, algo, e chame a equipe da sala VIP. Rápido, ele disse, com a voz tensa. Mas Cafu, como se percebesse a encenação, recusou as ofertas com um aceno educado. Não precisa de nada, obrigado. Só quero escolher um carro. A interação entre Cafu e Lucas era um contraste gritante com um ambiente tenso ao redor. Lucas, recuperando a compostura, começou a explicar as características do SUV, o sistema de tração nas 4 rodas, a tecnologia de assistência ao motorista, o interior de couro com acabamento artesanal. Ele falava com entusiasmo, como se estivesse apresentando o carro a um amigo.
E Cafu respondia com perguntas precisas, mostrando um conhecimento que surpreendia o jovem. E o consumo na estrada, como é? Minha família gosta de viajar, sabe, pra praia, pro interior, disse Cafu, com um tom casual que fazia Lucas se sentir à vontade. É bem econômico para um SUV desse porte, senhor, respondeu Lucas. E o porta-malas é enorme, cabe tudo para uma viagem longa. Ah. Enquanto conversavam, Cafu começou a fazer perguntas mais pessoais. Você é de São Paulo, Lucas? Perguntou, enquanto inspecionava o painel do carro. Lucas hesitou, mas a sinceridade na voz de Cafu o incentivou a responder. Sou sim, senhor. Cresci em Cidade Tiradentes, lá na Zona Leste. Minha mãe é cozinheira numa escola, e eu trabalho aqui para ajudar em casa. Ele baixou os olhos, como se temesse que a história de sua origem o fizesse parecer menor naquele ambiente luxuoso. Mas Cafu sorriu, com uma expressão que misturava nostalgia e empatia. Cidade Tiradentes, hein? Eu cresci em Jardim Ângela, também não era fácil. Mas olha, rapaz, o que te trouxe até aqui não foi sorte, foi esforço. Isso é o que importa. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não estava acostumado a receber elogios, especialmente de alguém que, agora ele começava a perceber, era muito mais importante do que parecia. Obrigado, senhor, murmurou, tentando esconder a emoção. Eu só quero dar uma vida melhor para minha mãe e meus irmãos, e quem sabe um dia abrir um campinho de futebol para a molecada da comunidade. Os olhos de Cafu brilharam ao ouvir isso. Um campinho? Boa ideia, Lucas. O futebol muda vidas, sabia? Foi o que me tirou da rua e me levou para o mundo. Ele fez uma pausa, como se estivesse revisitando memórias antigas, os campinhos de terra, as chuteiras remendadas, os sonhos que pareciam impossíveis. Você já pensou como faria esse projeto? Lucas, surpreso com o interesse genuíno, começou a compartilhar seus planos, ainda tímidos, de criar um espaço onde crianças pobres pudessem jogar e aprender valores como trabalho em equipe e respeito. Cafu ouvia com atenção, como se cada palavra de Lucas fosse tão importante quanto as negociações milionárias que aconteciam em outros cantos da concessionária. Para Lucas, aquele momento era quase surreal. Um homem que ele ainda não sabia ser uma lenda do futebol brasileiro estava ali, tratando-o como igual, como se suas ideias valessem ouro. Enquanto isso, a tentativa dos outros funcionários de consertar, a situação beirava o patético. Tiago voltou do banheiro, com a camisa ainda manchada, e tentou se aproximar com um sorriso forçado. Senhor Cafu, me permite oferecer um test drive? Esse SUV é incrível, o senhor vai adorar. Cafu, sem desviar os olhos do carro, respondeu com educação, mas firmeza. Obrigado, mas o Lucas está me ajudando. Pode deixar com ele. Tiago recuou, humilhado, enquanto os outros vendedores trocavam olhares de inveja e arrependimento. Roberto, o gerente, tentou intervir, trazendo uma bandeja com água mineral e biscoitos importados. Senhor Cafu, por favor, aceite algo enquanto escolhe. E se quiser, temos uma sala VIP onde o senhor pode ficar mais à vontade. Cafu recusou novamente com um gesto simples. Tô bem aqui, Roberto. Gosto de ver os carros de perto. A insistência dos funcionários em compensar o erro só tornava a situação mais constrangedora. Eles não entendiam que Cafu não queria tratamento especial, ele queria respeito, o mesmo respeito que Lucas, sem saber quem ele era, havia oferecido desde o início. Eduardo, o diretor, percebendo que a situação estava saindo do controle, decidiu intervir pessoalmente. Senhor Cafu, permita-me acompanhá-lo, disse ele, com uma voz que tentava soar calorosa, mas traía o nervosismo. Qualquer modelo que o senhor quiser, podemos fazer um pacote especial, com todas as customizações que desejar. Cafu olhou para Eduardo, e pela primeira vez seu sorriso pareceu carregar um toque de ironia. Aprecio a oferta, mas já decidi. Quero esse SUV verde escuro. Pode preparar os papéis? Eduardo arregalou os olhos, surpreso com a rapidez da decisão. Claro, claro. Vou mandar a equipe organizar tudo agora mesmo. O senhor quer incluir algum acessório extra? Teto solar? Sistema de som premium? Cafu balançou a cabeça. O padrão tá ótimo. Só quero que o Lucas finalize o atendimento. A menção a Lucas fez todos no salão se virarem para o jovem, que agora parecia ainda mais deslocado sob tantos olhares. Ele não sabia o que dizer, apenas assentiu e seguiu Cafu até a mesa onde os contratos seriam preparados. Enquanto Eduardo corria para o escritório, chamando assistentes e gritando ordens, Cafu sentou-se ao lado de Lucas e continuou a conversa como se nada tivesse mudado. Então me conta mais desse campinho, disse ele com um tom descontraído. Você já pensou em como vai conseguir o terreno? Lucas, ainda atordoado,
Tentou se concentrar. Bom, senhor, é só uma ideia por enquanto. Terreno é caro, e eu não tenho muito guardado. Mas talvez, com o tempo, eu consiga um patrocínio ou algo assim. Cafu assentiu, pensativo, mas não disse nada. Ele apenas observou Lucas com um olhar que parecia enxergar além do jovem à sua frente, como se visse nele o reflexo de si mesmo, décadas atrás, sonhando grande em um mundo que insistia em diminuí-lo. Quando os papéis chegaram, Eduardo voltou com uma pilha de documentos e um sorriso exagerado. Tudo pronto, senhor Cafu. Só precisamos da sua assinatura e o carro é seu. Podemos entregar ainda hoje, se o senhor quiser. Cafu pegou a caneta, mas antes de assinar, ele olhou para Lucas, que estava de pé, segurando o catálogo como se fosse um escudo. Lucas, disse Cafu com uma voz firme, mas carregada de emoção, esse carro não vai ser meu. Vai ser seu. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Lucas piscou, confuso, achando que tinha ouvido errado. Como assim, senhor? Eu não entendi. Eduardo, igualmente perplexo, interveio. Senhor Cafu, perdão, mas o senhor está dizendo que quer transferir o carro para o Lucas? Esse SUV custa mais de 2 milhões de reais. Cafu não desviou os olhos de Lucas. Eu sei quanto custa. E sei o que vale. Esse rapaz me tratou com respeito quando ninguém aqui achou que eu merecia. Ele não sabia quem eu era. E mesmo assim me viu como gente. Esse carro é para ele, porque a bondade dele vale mais do que qualquer dinheiro. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Ele balançou a cabeça, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Não, senhor, eu não posso aceitar. É um carro, meu Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Mas Cafu colocou a mão em seu ombro, com a firmeza de um capitão que sabe liderar. Você fez mais do que imagina, Lucas. Quando eu entrei aqui, com essa roupa simples, todo mundo me julgou, menos você. Isso é raro, rapaz. E é por isso que esse carro é seu. Eduardo, ainda atônito, tentou argumentar. Mas, senhor Cafu, o Lucas é só um assistente. Talvez o senhor queira reconsiderar. Cafu o interrompeu, com um tom que não admitia réplica. Eu não mudo de ideia. O nome na fatura é Lucas Ferreira da Silva. E ponto final. O salão inteiro parecia ter parado de respirar. Os vendedores, que agora se aglomeravam discretamente ao redor, não sabiam se aplaudiam ou se escondiam. Tiago, com a camisa ainda manchada, murmurou algo incompreensível e saiu correndo para o fundo da loja. Roberto, o gerente, parecia à beira de um colapso, enquanto Eduardo tentava manter a compostura, assinando os papéis com mãos trêmulas. Lucas, por sua vez, estava em choque, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor, eu não sei o que dizer. Minha mãe, meus irmãos, isso vai mudar tudo pra gente. Cafu sorriu, com uma expressão que misturava orgulho e humildade. Então use esse carro para fazer o bem, Lucas. Para sua família, para o seu campinho, para sua comunidade. Eu cresci como você, rapaz. Sei o que é sonhar grande com pouco no bolso. Mas também sei que o maior tesouro é o coração. Nesse momento, uma mulher que estava no salão, uma cliente que havia presenciado tudo em silêncio, tirou o celular do bolso e começou a gravar. Ela capturou o momento exato em que Cafu entregou as chaves do SUV a Lucas, com o jovem chorando e os outros funcionários paralisados. Minutos depois, ela postou o vídeo nas redes sociais com a legenda: Cafu, o rei da humildade, dá uma lição de vida numa concessionária de São Paulo. O vídeo se espalhou como fogo, alcançando milhares de visualizações em questão de horas. Enquanto os papéis eram finalizados, Cafu sentou-se com Lucas e compartilhou um pouco de sua história. Sabe, rapaz, eu nem sempre fui o Cafu que as pessoas conhecem, disse ele, com os olhos fixos em algum ponto distante. Eu era só o Marcos, um menino de Jardim Ângela, que jogava bola com chuteira emprestada. Muita gente me olhou torto, disse que eu não ia chegar a lugar nenhum, mas sempre teve alguém que acreditou em mim, que me tratou como gente. E isso fez toda a diferença. Lucas ouvia, hipnotizado, começando a perceber quem era o homem à sua frente. Ele não sabia muito sobre futebol. Sua paixão era mais assistir aos jogos de rua do bairro do que seguir a seleção, mas até ele conhecia o nome Cafu, o capitão que levou o Brasil ao Penta. Senhor Cafu, disse ele com a voz embargada. O senhor não precisava fazer isso. Só de conversar comigo, de me ouvir, já era mais do que eu podia esperar. Cafu riu, uma risada calorosa que ecoou no salão. E você acha que eu fiz isso por obrigação? Não, Lucas. Fiz porque vi em você o mesmo coração que me levou até aqui. E quero que você nunca esqueça. Não importa onde a vida te levar, trate todo mundo com respeito.
porque é isso que faz a diferença. Quando a transação foi concluída, Cafu se levantou, apertou a mão de Lucas e, sem alarde, caminhou em direção à saída. Ele recusou as tentativas de Eduardo de oferecer um mimo ou uma sessão de fotos para a imprensa. Não vim aqui para isso, disse ele simplesmente. Vim para comprar um carro e acabei encontrando algo muito mais valioso: a bondade de um jovem como o Lucas. Assim que Cafu deixou a concessionária, o vídeo postado pela cliente explodiu nas redes sociais. Em poucas horas, ele já tinha milhões de visualizações, com brasileiros de todos os cantos compartilhando a história. O hashtag CafuHumilde virou tendência no Twitter, e grupos de WhatsApp foram inundados com mensagens sobre o capitão que deu uma lição de moral. Pessoas começaram a contar suas próprias histórias de preconceito, de momentos em que foram julgadas pela aparência. E a história de Cafu e Lucas se tornou um símbolo de esperança em um país muitas vezes dividido. Na concessionária, a vida mudou. Lucas, agora dono de um SUV que ele nunca sonhara possuir, voltou para casa naquela noite em um ônibus lotado, porque ainda não tinha coragem de dirigir o carro. Quando chegou, contou tudo à mãe, Dona Maria, que chorou ao ouvir a história. Meu filho, isso não é só um carro, disse ela abraçando-o. É uma prova de que Deus vê quem faz o bem. No dia seguinte, Lucas levou a mãe para ver o SUV, estacionado na garagem da concessionária. Ela passou a mão na lataria com lágrimas nos olhos e disse: Você vai usar isso para fazer o bem, Lucas. Como aquele homem fez por você. Nos dias que se seguiram, Lucas recebeu mensagens de apoio de desconhecidos, convites para entrevistas e até propostas de emprego em outras empresas. Mas ele decidiu ficar na concessionária, pelo menos por enquanto. Quero mostrar que posso crescer aqui com o meu trabalho, disse ele a um colega. Ele começou a planejar seu campinho de futebol, usando o carro para visitar terrenos e conversar com líderes comunitários. A cada passo, ele carregava a lição de Cafu. A verdadeira grandeza está no coração. Cafu, por sua vez, voltou à sua rotina, longe dos holofotes. Ele apareceu em um vídeo curto no Instagram, sentado em um banco de praça, com uma bola de futebol nos pés. O que aconteceu naquela concessionária não foi sobre mim, disse ele com a voz calma. Foi sobre como tratamos uns aos outros. O Lucas me lembrou que a bondade ainda existe, e é isso que me faz acreditar no Brasil. Não julgue ninguém pela roupa, pelo sotaque, pela cor. Todo mundo tem uma história, e todo mundo merece respeito. O vídeo de Cafu foi assistido por milhões, e sua mensagem ecoou por todo o país. Escolas começaram a usar a história como exemplo em aulas de ética. Comunidades organizaram mutirões para construir campinhos de futebol, inspirados pelo sonho de Lucas. E na concessionária, os vendedores, agora mais humildes, passaram a tratar cada cliente com um pouco mais de cuidado, temendo repetir o erro que quase custou a reputação do lugar. A história de Cafu e Lucas não terminou naquela manhã em São Paulo. Ela se tornou um movimento, uma lembrança de que, em um mundo cheio de aparências, a verdadeira riqueza é a humanidade. E enquanto Lucas dirigia seu SUV pela primeira vez, levando a mãe para visitar a avó no interior, ele sabia que aquele carro não era apenas um presente, era um símbolo de que a bondade, quando plantada, floresce para além do que os olhos podem ver.